Rezende Costa. Matas que se estendem no horizonte, pedras que guardam a memória do tempo, tramas e tecidos que nascem na mão de um povo simples. Festa, fé, cultura. O lugar onde a vida se entrelaça entre cores e sons, como se fossem uma trama. Mas quando o sol se apaga, as ruas não são mais as mesmas. O silêncio pesa, as sombras respiram e os segredos de uma cidadezinha de interior se despertam. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à websérie Lendas do Antigo Arraial. E uma das lendas mais conhecidas do Antigo Arraial é a lenda do Buraco do Inferno. Conta a lenda que, em um determinado momento da história, chega no arraial um cerimonialista, um jovem padre, não se sabe exatamente o que. Conta-se que ele já chega no arraial com burburinhos de que aqui havia uma caverna. Tomado pela curiosidade, pelo anseio de descobrir aquilo que ninguém tinha coragem, esse padre ele começa a percorrer por entre as pedras do Antigo Arraial em busca da tal falada caverna. Após uma noite de sono, um sonho perturbador, onde nesse sonho ele via baús de ouro, riquezas, ele decide veemente ainda mais ir em busca daquela caverna. Logo que ele encontra essa rocha, ele começa a adentrar entre as fendas e paredões que haviam ali. E conta-se que nem aranhas, nem bichos peçonhentos paravam o anseio daquele padre. Percorrido durante todo um dia, uma tarde toda de aventura, ele encontra uma pequena porta de 1 metro de altura. Tomado pelo temor, pelo anseio do que haveria após aquela portinha, ele tenta recuar, mas algo fala no seu interior de que ele deveria abrir para descobrir o que havia além. E conta-se que esse padre, ele, tomado pelo anseio, pela curiosidade daquele momento, daquele instante, e um pouco motivado pelo sonho que havia tido na noite anterior, ele abre aquela pequena porta. Através daquela porta ele encontra algo que seus olhos nunca haviam visto. Era como um lago azul, algo que parecia belo diante de seus olhos. Um lugar muito escuro, um lugar que era tomado realmente pela escuridão. E ele nota que bem no meio desse lago, desse centro desse salão, uma pequena luzinha emanava do alto da montanha e iluminava o centro desse lago. E ele se aproxima daquela luz e começa a perceber que aquela luz não era simplesmente uma luz. Tratava-se de uma imagem, algo que reluzia ouro. E naquele instante ele pensou, vou tomar para mim e vou ser reconhecido por esse feito. Com a ideia de tornar público aquele achado, em um lugar onde ninguém antes tinha tido coragem de se aproximar, aquele jovem ele estende as mãos e tenta pegar para si aquela imagem, com a ideia de levar ao topo do arraial e fazer conhecido diante de tantas pessoas que até então só o conheciam como burburinho. Só que quando ele estende a mão para pegar aquela imagem, aquela criatura, aquela serpente envolve e não deixa, como se estivesse protegendo aquela imagem. E após diversas tentativas, o jovem ele desiste da aventura e ele retorna ao topo do arraial. Curiosamente, nessa mesma época a igreja passava por reformas. Parte de sua estrutura havia desabado. E ali estava a oportunidade de ouro. No alicerce da igreja, onde havia sido erguida a igreja e ali desabado, havia uma grande pedra. Naquele instante, aquele jovem teve uma ideia. Vou pegar algumas juntas de boi e vou tentar arrastar essa pedra. Na mente dele, ele acreditava que ali era o ponto exato aonde ele havia encontrado aquele lago azul. E assim ele fez. Na manhã seguinte, ele já mobilizou alguns fazendeiros e trouxe para o arraial. E com a tentativa falha, ele tenta arrastar aquela pedra. Conta a história que os bois não aguentavam mover aquela pedra do lugar e arriavam. Passado alguns dias, aquele jovem ele foi levado a outro arraial e levou consigo a história do Buraco do Inferno. Rumores contam que ainda hoje é possível ir a tal caverna. Mas as pessoas que tentam entrar, tentam descobrir
tentam desbravar o desconhecido, logo são interrompidas, impedidas por alguma movimentação, algum barulho, algum som ou algum vulto que os impede de continuar e voltam. Conta-se o popular que até os dias de hoje, em algum lugar sobre a pedra a qual Rezende Costa foi erguida, surge um pequeno feixe de água que se escorre por toda a extensão da pedra e deságua na porta do buraco do inferno. Muitos acreditam que seja um sinal de que, de fato, ali habita uma criatura, a qual zela pela segurança de uma imagem e teme não ser nunca mais incomodada. Era uma tarde de terça-feira, eu e mais duas amigas minhas estávamos sentadas aqui nas lajes, né? Só que mais ali para frente, a gente estava sentado em frente ao CPP. E de repente apareceu duas meninas, duas jovens, né? Elas foram caminhando rumo ao buraco do inferno. E a gente, muito curiosa, né? Eu tinha meus 14 anos. Aí eu falei com minhas colegas assim, vamos ver o que elas vão fazer? E a gente foi atrás delas. E aí, chegando lá, a gente viu elas descendo rumo ao buraco do inferno. Aí perguntamos para elas o que elas iriam fazer lá. Elas falaram que iam lá para ver o que tinha lá dentro e tal. Fomos eu e mais uma colega minha, que a outra não quis ir, que ela ficou com medo. Então, a gente desceu no buraco e chegando lá, você já se depara com aquela caverna, né? Tudo muito escuro. A gente entrou lá dentro, os becos são muito estreitos. Eu me lembro muito bem que teve uma parte lá que a gente teve que passar deitada, porque tinha duas pedras assim, bem uma em cima da outra, uma fenda, né? E aí a gente passou deitado por dentro da fenda e atravessou para o outro lado. Só que antes de atravessar para o outro lado, tinha um abismo muito grande, uma rocha trincada com um abismo muito grande. Eu até joguei uma pedra lá dentro para ver se fazia barulho, né? Só que a gente nem escutou o barulho da pedra caindo, porque era muito, muito, muito fundo. E aí a gente pulou essa fenda, né? No espaço mais ou menos de um passo e passamos para o outro lado. Quando a gente passou para o outro lado, a gente começou a seguir os corredores, né? Tudo muito estreito, tinha muito morcego, né? E assim a gente foi. E lá dentro eu me lembro que tinha muitos recados nas paredes, tinha recado falando assim, morte à frente, datas muito antigas, que eu não me recordo as datas, mas eram datas muito antigas, muitos desenhos esquisitos. A gente caminhando lá dentro, no meio dos morcegos, né? Aquela escuridão. De repente a gente virou pro lado direito e a gente deparou com uma porta mais ou menos de 1 metro e era coberta de pedra até a metade dela. E em frente a essa porta só tinha um beco, né? E a porta era na virada desse beco, só que esse beco não tinha saída. Ele não tinha saída, era uma parede. Chegando lá, a gente começou a tirar. A gente começou a tirar as pedras, só que em frente a essa porta, na parede, estava escrito assim, não entre, morte à frente. E a gente começou a tirar aquelas pedras de frente da porta, né? A gente deve ter tirado mais ou menos umas 4, 5 pedras só. Era todas rochas muito grandes, sabe? Aí, quando a gente começou a tirar, que tinha tirado mais ou menos essa quantidade de 4, 5 pedras no máximo, de repente fez um barulho muito alto e a gente largou aquilo para lá e saiu correndo, né? Assim, não sei nem como que a gente achou a saída no desespero que a gente estava, né? Porque a gente achou que estava tudo desmoronando, que era um barulho muito alto, né? E aí a gente saiu do buraco do inferno. E depois disso a gente não voltou lá mais. Mas desde aquela época, eu tenho muita curiosidade. E eu acredito também que as meninas que foram naquela época, que entraram lá junto com a gente naquela época, também têm essa curiosidade, que até então elas não voltaram lá também, né? E eu tenho muita curiosidade de saber o que será que tinha por detrás daquela porta.